Hoje pela manhã aconteceu um crime terrível, mais um sequestro. Né? Mais um, do mesmo jeito, né? Resultante de um assalto. Como esses bandidos têm sequestrado pessoas para fazer a tal da transferência via Pix? Nem fala. A cara de pau é tão grande, Ana, que você não vai acreditar nisso. Quando o César entrou comigo na TV, dizendo que tinha acabado de conversar com um policial e que o policial teria relatado a ele que o bandido estava fazendo a transferência no momento da negociação, eu falei, você tá de sacanagem, meu irmão. Como assim? O bandido, Ana, fazendo ali uma videochamada com o policial, negociando com o policial e, ao mesmo tempo, exigindo para a vítima fazer transferência via Pix. Naquele instante da negociação, a vítima fazia a transferência, ou Meu as Deus transferências. do céu. Que absurdo. Agora, por que o cara fez essa exigência? Para pensar. Porque ele sabe que tinha alguém do outro lado para pegar o dinheiro e que dificilmente aconteceria alguma coisa de muito ruim com essa pessoa. E que ele mesmo, logo logo, vai estar fora da cadeia. E se beneficiaria desse dinheiro que seria transferido ali na hora. Possivelmente. Olha que doideira, minha gente. Olha, foi uma cena louca mesmo, porque no momento final ali da perseguição, logo depois iniciou a negociação. Mas no final da perseguição, os policiais que estavam ali próximos trocaram tiros com o bandido. O bandido, é claro que estava armado. Dentro do carro importado, além do sequestrador, havia um casal. 2 vítimas. César Cavalcante. Os policiais conseguiram negociar com excelência até fazer com que o bandido se entregasse, né, querido? Boa tarde, bem-vindo. Oi, César. Foi isso mesmo, Joel. Boa tarde a você, Ana, a todos que estão aqui no Bora Brasil. E os bandidos, eles queriam 2 milhões de reais das vítimas. Agora há pouco, na chegada ao DHPP, ao Palácio da Polícia, as vítimas disseram que eles exigiram 2 milhões de reais. Esse sequestro terminou depois de quase 3 horas de negociação aqui na região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e também depois de uma troca de tiros. Dentro do carro, só para quem está acompanhando entender, na parte de trás estava um sequestrador, identificado como Bruno Benício Silva Carvalho, de 29 anos. Ao lado dele estava o comerciante que foi sequestrado e na frente a funcionária deste comerciante. Eles foram sequestrados, então, na região do Sambódromo do AMB. Este homem, ele estava armado, estava nervoso e ele fez 3 exigências. Ele pediu cigarro, uma garrafa de água, o robô do gato levou isso até ele, portanto, os policiais não se aproximaram, mantiveram uma distância segura e começaram a negociar. Ele também pediu a presença de uma advogada. Quando a advogada chegou, aí sim ele libertou primeiro a mulher e depois o homem. E é isso mesmo, isso chama muito a atenção o que você disse, Joel, porque esse criminoso, ele estava fazendo transferências bancárias enquanto as vítimas estavam lá, enquanto acontecia essa negociação. Inclusive fez videochamada com a polícia para mostrar como estava a situação ali dentro do carro, mas foi uma situação de muita tensão. Este homem, ele já está preso, portanto, foi levado para a divisão anti-sequestro. As 2 vítimas passaram pelo hospital, já estão bem também, agora estão prestando depoimento. A informação que eu acabo de receber da Polícia Militar é que há mais 3 prisões neste caso. A informação ela ainda é preliminar, mas essas prisões foram feitas pela Rota e teriam sido de beneficiários dessas transferências bancárias. Mais 3 pessoas presas. Uma outra informação importante, no meio ali do tiroteio, a polícia chegou aqui nessa esquina onde nós estamos, havia mais 2 bandidos dentro do carro, ou seja, esse sequestro começou com 3 bandidos, 3 homens e as 2 vítimas. Esses 2 homens acabaram fugindo, trocaram de roupa, inclusive a polícia já tem informações sobre isso e estão foragidos. Joel e Ana. Então, olha César, só, conseguiram rastrear os caras que iam receber a grana, aquilo que você tinha falado. Ainda hein? bem, porque isso é o que desestimula outras quadrilhas a agirem da mesma forma. Porque se fica muito fácil, o cara pouco se importa de um bandido ou outro ser preso, por aquele motivo que você apontou, sabendo que o cara será libertado logo depois. Mas a partir do momento que você acaba frustrando a transação financeira, é claro que você vai colocando um desestímulo para os bandidos. César, as vítimas foram sequestradas de forma aleatória ou esses bandidos já estavam na espreita e sabiam muito bem quem iriam sequestrar? Você já tem essa informação? Joel, a polícia ainda não conseguiu essa informação e vai tentar tirar isso da boca mesmo desse sequestrador, do Bruno, que está lá
na divisão de sequestro prestando depoimento. A gente observou que ele até conversou com os policiais aqui no momento em que foi algemado, então aparentemente ele está disposto a falar alguma coisa, mas o que nós temos de informação é que esse comerciante com a funcionária estavam chegando na empresa, ali na região do Sambódromo do AMB, no carro, né, esse carro blindado, no momento em que eles foram sequestrados pelos criminosos. E aí o carro ele foi rastreado pela polícia porque houve o chamado para um sequestro em andamento, houve a perseguição que terminou aqui no final da Estrada do Sabão, na região da Brasilândia, com a batida desse carro, com uma troca de tiros, muitos tiros inclusive foram disparados, e aí com esse homem se enclausurando no carro e fazendo as vítimas reféns. Olha, eu teve um certo momento que, acompanhando isso tudo, fiquei com muito medo, porque uma coisa que a gente sabe, né, Joel, é que negociação de sequestro é completamente diferente, e quanto mais longa ela fica, mais difícil ou maiores as chances de que a gente fale de uma operação que não seja tão bem sucedida, porque o bandido começa a ficar cansado, começa a ficar à flor da pele, isso é muito complicado. 3 horas de negociação. E depois da polícia ter atirado nos bandidos e tudo mais, enfim. Ainda bem que as vítimas saíram fisicamente falando bem, porque psicologicamente agora o abalo sem dúvida é grande. Ah, com toda certeza. Uma pena saber que a gente pode ser rendido aí nas mãos de um bandido dessa forma, né? E aleatoriamente. Normalmente eles não vão atrás daquela vítima e tal. Às vezes o cara vê o carro e fala, pô, esse carro é um pouco melhor. Vou pra cima daquela vítima ali porque ela deve ter grana. Ou o sujeito se acostuma a ver aquela pessoa seguindo sempre a mesma rotina e fala, pô, essa ocasião aqui vai permitir o meu momento criminoso. Eu vou te falar, Isso acontece também com frequência. Vamos dispensar só o César para ele seguir Cezinho, trabalhando? um abraço para você, bom trabalho, viu, César? É isso, à disposição. Tchau. Mas eu vou falar no ar uma coisa que eu tinha falado fora, sem dar nome aos bois, mas assim, recentemente um colega de um colega desapareceu. Gerou uma grande mobilização em rede social e tudo mais, porque quando uma pessoa desaparece pode ser qualquer coisa, e no caso dele foi isso. 24 horas sequestrado na mão de bandidos fazendo transferência de Pix. E ninguém sabia se ele tinha morrido, sido atropelado, sequestrado. 24 horas na mão de criminosos. Saiu de casa, jogaram ele dentro de um carro. Uma pessoa que não é rica, não tem grandes posses, mas viram ele na rua, tem um celular na mão. Hoje em dia, a pessoa que não usa um aplicativo de banco é a exceção. Eu sou a exceção, eu não uso. Nunca gostei, só uso no mesmo computador, em casa e tudo mais, eu sou cheia de manias. Então, assim, mas eu sou o menor do percentual, né, Joel? A maioria das pessoas faz alguma transação bancária via celular. Então, assim, qualquer vítima aleatória serve para esses caras. Esse daí, ao que tudo indica, já que eles estavam tentando pegar 2 milhões de reais, eles sabiam que era uma família de posses, às vezes comerciantes, sei lá. Mas para qualquer caso, esses bandidos conseguem tirar nem que seja um troco da gente. Então, qualquer pessoa é uma vítima em potencial. As ações na justiça envolvendo os bancos, elas têm sido negativas para as agências bancárias. Normalmente a justiça tem ferrado os bancos nesse sentido, falando, houve a transferência ali via Pix e tal, você é responsável, porque você não conseguiu, tecnologicamente falando, impedir um crime como esse. Distante disso, você ofereceu facilidades. Então você está condenado como banco a ressarcir o dono dessa grana. Isso tem acontecido com muita frequência, uma informação de bastidor. Recebi uma informação que vai ao encontro disso, de dentro de um grande banco, um dos grandes bancos do Brasil, que há um sistema já sendo formulado, que está quase pronto, que vai dificultar muito a vida do bandido nesse sentido. Muito. É o do botão? De limitação? Pois é, eu fico até em dúvida se a gente vai poder divulgar isso com mais clareza. Então nem vamos falar, deixa pra lá. Porque quando me disseram o jeito que iria funcionar, falei, será que é legal ficar divulgando isso? Ficar explicando corretamente como é que vai funcionar? Será que não é bacana? Te confesso que eu ainda não sei. Então, é a mesma coisa que às vezes a gente divulga aqui no ar, medidas para você proteger os aplicativos do seu celular. Mas aí como é que a gente faz para faz essa informação chegar ao nosso ouvinte sem divulgar no ar, né? Já teve ouvinte até que comentou uma vez quando a gente explicou de um aplicativo que serve para você esconder dentro dele outros aplicativos. E aí você joga lá dentro e-mail, joga lá dentro aplicativo de banco e cria uma capa para esse aplicativo como se fosse, sei lá, aplicativo da padaria do Joel. O bandido não vai desconfiar desse aplicativo. Até ele chegar lá, e óbvio que tem uma senha para você abrir, até ele chegar lá você já bloqueou o celular, já fez tudo o que tinha que fazer, né? Então, é uma maneira de atrapalhar esses caras. Mas aí o ouvinte, mas aí vocês já entregaram ouro. Eu vou guardar para mim a dica de segurança? Esse que você falou, né? Esse que você falou é do Nubank.
né? Esse aplicativo que O do saiu, bom, é o do esse botão. sistema que saiu, é do botão. Só que o do outro banco, eu não vou falar o nome que ainda não está pronto, me parece que é bem mais aperfeiçoado nesse sentido, tá? E eu acho que ele é meio independente. Mas é uma coisa muito legal, Ele então. independe da pessoa acionar ali determinada coisa ou não. Isso é legal, é geolocalização, né? Exatamente. Então, se você não está no lugar onde você costuma usar o celular para fazer a transação, o aplicativo bloqueia a transação. Esse é um Isso ponto muito interessante, interessantíssimo. Então eu estou curioso, essa pessoa que me passou isso prometeu que vai antecipar um pouco antes de ser divulgado mesmo. E sabe por que estão fazendo isso? Porque está pegando no bolso deles. Exato, tá ferrando os bancos. Porque os bancos não estavam nem um pouco preocupados com isso. Então tem Exato. que começar a pegar nesses caras também para acharem maneiras de proteger a gente, né, clientes. É, porque tá muito fácil, é Tá muito brincadeira. fácil pros caras, que isso. Olha que ponto chega. O bandido durante o sequestro, negociando com o policial e fazendo a transferência. É piada, né? Não, e uma pessoa... Polícia pra tudo quanto é lado ali, o cara, não, pode transferir aí. Pode transferir. O policial ouvindo durante a videochamada, Meu isso. Deus do céu. Louco demais, O não é? outro fica 24 Pô. horas na mão de bandidos fazendo pix, e ninguém faz nada, ninguém percebe. Maluquice, né? Agora, Ana, isso também está nas mãos, nós já sabemos disso, do crime organizado também. O crime organizado, pesadão, chegou à conclusão que compensa ter um monte de bandido, como esse canalha de hoje aí, agindo e sequestrando pessoas para fazer as transferências. Por quê? Porque é muita grana envolvida, eles acabam remunerando os bandidos que estão ligados a ele com uma comissão e vida que segue. O crime organizado percebeu que é um filão importante para ele esse tipo de ação, mas o crime organizado tem como seu principal negócio, forma de agir, o quê? O tráfico de drogas. Por exemplo, o crack que chega lá na ponta, lá na região central de São Paulo, principalmente na boca do cara que está metendo a boca no cachimbo, é claro que ele é enviado pelo tráfico de drogas, que levanta uma grana pesadíssima em cima disso. Claro. E esse é um momento crônico, um problema crônico que nós temos na maior cidade do país e que me parece, pelo menos para agora, não ter solução, Ana. É isso aí. A gente vai continuar acompanhando esse caso e se houver atualizações de mais criminosos, por exemplo, que foram detidos, mais informações sobre a investigação, a gente traz aqui para você. Josino não ouvinte, tá com a também. gente? Vai daqui a pouquinho. Tá bom, por isso que eu levantei o gancho. A gente... então, eu imaginei, mas é que a Bora gente lá. fala muito, já estourou o horário do intervalo. Então vamos, quase 1h30 já, né? então. Depois do intervalo, então, Josino, esse é o Bora Brasil, a gente já volta.